Hoje eu tenho um alerta para você, que é uma pessoa muito quieta ou uma pessoa tímida. Hoje eu quero falar com você que pode estar vivendo diversos prejuízos por causa desse comportamento, mas que você nem se dá conta de que esses prejuízos estão afetando a sua vida. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e há mais de 15 anos eu estudo comportamento e ajudo pessoas a se libertarem de suas prisões mentais. E tem muita coisa legal aqui para você e importante, então fica até o final desse vídeo, porque eu vou te dar algumas dicas aqui para você reverter algumas situações que são consequentes deste quadro de muita timidez ou muita quietude. Mas antes de a gente seguir nesse tema aqui, eu quero pedir para você se inscrever no canal e também ativa o sininho aqui do YouTube para você ficar sempre por dentro dos novos conteúdos e receber as notificações. Então vamos lá, vamos conversar aqui sobre esse assunto. O motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo é porque eu recebo diversas pessoas em psicoterapia e várias pessoas que eu recebo acabam trazendo para mim alguns sintomas, algumas situações e às vezes elas não se dão conta de que o motivo pelo qual elas estão vivendo algumas situações se dá justamente por causa de um excesso de quietude ou até mesmo timidez. Uma das coisas muito importantes que eu preciso fazer aqui logo de cara aqui nesse vídeo é diferenciar a questão da quietude, de ser uma pessoa quieta e de ser uma pessoa tímida, porque são coisas diferentes. Eu conheço pessoas que são muito introspectivas, mas quando elas precisam ter uma certa exposição, elas não têm qualquer tipo de desconforto, não. Então a gente entende que essas pessoas elas são quietas, mas elas não são tímidas. Conheço outras pessoas que não são muito quietas, são pessoas que são muito ativas, que são muito expansivas às vezes na hora de fazer trabalhos, projetos, apresentações e tudo. E são pessoas muito agitadas. Mas quando existe uma certa exposição na frente das pessoas ou algum tema precisa ser abordado de uma maneira um pouco mais séria, mais técnica ou até mesmo de forma mais no tom de brincadeira, às vezes algumas pessoas se tornam extremamente tímidas, dependendo do ambiente, dependendo do lugar, dependendo do assunto ao qual elas têm que entrar em contato ali na frente dos outros. Então observe que existe uma diferença entre pessoas quietas e pessoas tímidas. Mas tem uma coisa que eu percebo que muitas vezes está presente nos dois casos, nas duas situações. Existem muitas pessoas que não têm muito interesse por outros seres humanos, é verdade. Às vezes eu percebo que algumas pessoas elas se sentem muito à vontade em ficar com os próprios pensamentos. Geralmente essas pessoas elas gostam de ficar assistindo filmes, maratonando séries. Essas pessoas elas gostam muitas vezes de ficar jogando videogame, de ficar lendo ou estudando, gostam de assistir palestras ou podcasts, mas sempre com seu fone de ouvido. Às vezes a pessoa até faz algum esporte, alguma atividade, mas ela não está muito interessada em interagir com outras pessoas. E às vezes ela está ali fazendo o treino dela da academia, mas está sempre com fone de ouvido e não tem um olhar para outras pessoas. Então é muito comum a gente ver, tanto em pessoas quietas demais ou pessoas que são muito tímidas, esse comportamento de um certo isolamento social. E é interessante porque às vezes a pessoa ela se sente confortável naquela conduta, mas ela acaba de alguma maneira trazendo alguns prejuízos para si e principalmente alguns prejuízos para as pessoas que estão ao redor. Veja, quando nós observamos alguns contextos de família, é muito comum eu ouvir mulheres dizendo, olha, o meu marido parece que ele não toma frente, ele não lidera a casa, mas ele passa muito tempo quieto, sozinho, lendo, estudando, ou fica no videogame, e às vezes sou eu que tenho que tomar a dianteira das coisas aqui. E também já ouvi, ao contrário, alguns homens dizendo que as mulheres, as esposas, às vezes ficam muito no computador, nas redes sociais, ficam navegando ali na televisão, assistindo séries e ficam somente ali no seu próprio mundinho e às vezes algumas mulheres não têm um olhar e uma atenção até mesmo para os filhos, né?
Então, olha só, essa questão desse tipo de comportamento pode ser proveniente de muitos aspectos. A gente pode entender que uma pessoa, ela tem na sua personalidade um comportamento assim um pouco mais tímido, um pouco mais quieto, e pode ser que seja da natureza da pessoa. Vamos lembrar, e aqui vale fazer um parênteses aqui muito importante. Existem alguns comportamentos que eles são muito arraigados na personalidade de um indivíduo. E é muito difícil, às vezes, para aquela pessoa mudar aquele jeito de ser. E talvez, se a gente pegar uma pessoa que é muito quieta ou muito tímida, né? Como eu já expliquei, existem certas diferenças, mas são coisas até que próximas, né? Mas se você pegar pessoas assim que têm esse comportamento, né, com menos atividade assim social, e pegar uma pessoa que é extremamente expansiva, talvez dificilmente essa pessoa aqui que é tímida ou quieta, ela vai chegar nesse nível de uma outra pessoa que é extremamente expansiva. Mas é muito importante que a gente trabalhe nesse progresso, nesse processo de socialização um pouquinho mais intensa. E já eu vou explicar os motivos do porquê isso é tão importante. Então a gente entende que algumas pessoas têm de fato um traço de personalidade que as levam para esse comportamento um pouquinho mais fechado. Agora veja, esse tipo de traço de personalidade pode ser fomentado, pode ser amplificado quando existem algumas outras situações. Eu vou colocar aqui duas para você. Pode ser que exista um tipo de trabalho que favoreça esse tipo de personalidade. Como, por exemplo, pessoas que trabalham com contabilidade. Passam o dia inteiro olhando para a tela do computador, fazendo planilhas, lançando números em sistemas, fazendo análises de cálculos. Essas pessoas têm uma tendência, muitas vezes, a preferir ficar num certo isolamento, fazendo essas atividades mais operacionais. Diferentemente, talvez, de uma pessoa que mexa com publicidade, que mexa com psicologia até, né? Que tenha interação com as pessoas, que goste de estar ali sempre analisando, talvez, comportamento de consumidores, né? Ou talvez goste de liderança, gosta de mexer assim com grandes equipes. Então, observe que existem algumas funções que favorecem esse tipo de personalidade, fazendo com que aquele indivíduo tenha a sua personalidade agravada nesses aspectos que eu estou falando, que seria a timidez ou a quietude excessiva. Se a gente for pensar, talvez, em outras atividades, como, por exemplo, sistemas de informação, pessoas que mexem com TI, né, com tecnologia da informação, que mexem muito com o computador, pode ser que a gente encontre também um monte de gente que tem uma personalidade um pouquinho mais fechada, né? E tudo bem até aí, não tem problema. Só que a gente vai ver que o excesso desse tipo de comportamento acaba trazendo alguns prejuízos para a gente. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que é bastante importante, é que eu já atendi pessoas que tinham esse tipo de personalidade e que foram morar em países onde a cultura era mais fria. E talvez fria seria melhor a gente explicar aqui, né? Uma cultura com menos calor humano, com menos socialização, justamente até por causa do clima do país. E as pessoas, às vezes, elas não tinham essa coisa de se relacionar muito. E algumas culturas, de fato, no mundo, você sabe disso, têm um comportamento assim um pouco mais distante ali entre os seres humanos, né? Então, eu já vi pessoas que foram morar nesses países e acabaram amplificando esse comportamento de isolamento. O que a gente vê que talvez possa ser um problema também. E aí eu quero colocar aqui para você um pouco, então, desses prejuízos, do porquê você tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa muito quieta e não ser uma pessoa muito tímida. Veja, quando a gente não tem relacionamento com as pessoas, a primeira coisa que eu noto que acontece é que a gente fica com a nossa visão de mundo muito restrita, porque a gente vai olhar somente pela nossa perspectiva das coisas. Quando a gente não conversa com outras pessoas, a gente não faz uma interação saudável, onde a gente consegue analisar outras perspectivas, onde a gente consegue analisar outras visões de mundo. Quando a gente tem bastante interação, a gente costuma ouvir o que o outro fala, mesmo que o outro fale coisas que a gente não concorde, e inevitavelmente, em algum momento, você vai colocar na balança isso. E aí você vai refletir, vai pensar, e talvez algumas ideias de outras pessoas acabem fazendo com que você até mude a sua forma de pensar. Mas quando você é uma pessoa muito quieta, muito tímida, muito reclusa e fica muito distante de outros relacionamentos, você perde essa grande troca, que é essa interação com as pessoas.
Uma outra coisa também que eu acho que é bastante importante pontuar é a falta de oportunidades que às vezes algumas pessoas têm justamente por não ter relacionamentos muito extensos ou muito profundos, ou não tem relacionamentos assim, uma rede de relacionamentos muito grande. Olha, uma grande parte das muitas oportunidades que eu já tive na minha carreira aconteceu por causa das amizades que eu tenho. Eu sou uma pessoa de muitos relacionamentos e eu vejo o quanto isso é importante. Mas não pense que eu estou gravando esse vídeo só porque é uma característica minha e eu estou querendo te convencer a ser igual a mim. Não é isso. Mas quando a gente lê e estuda livros, né, falando sobre sucesso profissional, sobre carreira, sobre liderança, sobre gestão, a gente percebe a importância dos bons relacionamentos para que você tenha grandes oportunidades na sua vida. Então, isso é bastante importante, né? A gente considerar que a grande quantidade de relacionamentos podem gerar infinitas possibilidades e grandes oportunidades na sua vida também. Uma outra coisa aqui que eu preciso colocar como um prejuízo da falta de socialização é um estado um pouco depressivo. E aqui eu preciso fazer uma diferenciação da depressão, da doença, e deste estado depressivo aqui que eu estou mencionando. Pode ser que uma pessoa que fique muito tempo isolada, tenha poucos amigos, não converse muito com as pessoas, não se interesse por outros seres humanos. Pode ser que essa pessoa ela não entre numa depressão, num quadro de depressão clássica, uma depressão maior, né, que seria uma depressão mais grave. Pode ser que não, mas pode ser que essa pessoa ela tenha um estado depressivo. Isso é muito comum encontrar em pessoas que têm um certo tipo de isolamento social, um certo estado depressivo, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado porque nós fomos feitos, todo ser humano foi feito para se relacionar com outras pessoas. E se você nega esta condição da sua natureza, inevitavelmente, de alguma forma ou em algum grau, você vai ter um certo tipo de adoecimento psíquico. Então, tome cuidado, porque o isolamento ele não é saudável. E aí a gente entra num círculo vicioso, ou ciclo vicioso, como algumas pessoas gostam de falar. E a gente tem o seguinte, a gente tem a condição do isolamento que gera a depressão ou estado depressivo. E o estado depressivo, ele por si só, ele gera mais isolamento. E o isolamento gera mais estado depressivo. E aí você tem esse círculo, né, de repetição de situações e de comportamento. Então tome muito cuidado, porque é muito importante que você explore novas amizades, tenha um amplo círculo de relacionamentos. E vamos lembrar aqui que eu já falei muito aqui no meu canal sobre a dependência afetiva. E uma pessoa que tem um círculo social muito restrito, que sempre acha que aquela quantidade de amigos está bom e que não precisa de mais pessoas, se alguém que acha ali que não precisa sempre estar fazendo novos amigos, você pode ter certeza que essa pessoa está muito vulnerável a depender afetivamente daqueles poucos amigos que ela tem. Porque, como eu já disse em outras vezes, se você perde aquela pessoa, você está perdendo todo o seu mundo afetivo e não uma parte do seu mundo afetivo. Então é muito importante você considerar todos esses possíveis prejuízos, né, deste comportamento, da timidez e do isolamento. Agora você deve estar se perguntando, legal, Evandro, entendi tudo isso, concordo com você, mas como que eu faço então para diminuir esse meu jeito quieto ou essa minha timidez? Eu não sei como conversar com as pessoas. E aqui vai algumas dicas. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que você precisa se interessar pelas pessoas em primeiro lugar. Você precisa fazer uma reestruturação dos seus valores e entender, talvez, que os seres humanos eles precisam ter um papel mais importante na sua vida. E você precisa direcionar mais energia para as pessoas. Porque tem gente que diz para mim assim, não, eu não tenho muito paciência com pessoas. Não gosto muito de lidar com gente. Se você coloca isso na tua cabeça, já coloca isso como um ponto assim de partida para o seu comportamento, a gente entende que isso pode ser uma crença limitante. Então você precisa estar aberto para ter assim esse direcionamento, essa energia voltada para outros seres humanos. Então gaste energia com pessoas, isso é importante, tá? Uma outra coisa também bastante importante é você saber do que as pessoas gostam. Porque quando você não sabe exatamente do que as pessoas gostam, fica difícil você interagir com elas. E uma das coisas importantes, né, para te ajudar a saber
no que elas gostam, é justamente você perguntar para elas, e aí já começa esse processo de interesse pela outra pessoa. E conforme você vai ouvindo o que a pessoa gosta, não há problema nenhum você emitir um pouco da sua opinião, se você também gosta, ou se você não gosta, e do porquê você não gosta, né? Então, esse tipo de coisa vai gerando outras formas de relacionamento, outras possibilidades de conversa, outras temáticas. Então é muito importante que você tente procurar coisas em comuns que vocês gostam. E é claro, né? Foque sempre naquilo que une vocês. E deixe de focar naquilo que separa vocês. Porque algumas pessoas elas buscam fazer relacionamentos, mas às vezes no primeiro sinal de ter alguma divergência, alguma discordância, a pessoa já se concentra naquilo e pensa, aí, tá vendo? Ó, não gosto realmente, não dá para ser amigo mesmo, então tchau. E não é assim. Se você quer ampliar seu mundo afetivo, ampliar seus relacionamentos, ter muitos amigos e sair desse isolamento, você precisa se conectar com as pessoas pelo que une vocês e não pelo que separa vocês, tá? Outra coisa bastante importante é você ter um grande repertório interno. Isso é muito importante porque conforme você vai lendo, conforme você vai estudando, conforme você vai assim procurando novas informações, se você tem um repertório de atividades que você faz de muitas coisas diferentes, você encontra muito mais assunto para falar com as pessoas porque você entende de mais coisas e você tem mais facilidade para compartilhar sempre aquilo que você entende. Se você tem domínio daquilo, se você vivencia aquilo, muito provavelmente você não vai ter tanta vergonha de falar sobre aquele assunto em público ou para as outras pessoas. Isso vai te ajudar de maneira muito grande nessa socialização. E aí vai acontecer uma coisa que de tudo que eu falei aqui talvez seja uma das coisas mais importantes. Você começa a se tornar uma pessoa interessante. Quando você tem uma vida rica, uma vida repleta de atividades, quando você sabe fazer várias coisas, quando você desenvolve vários talentos, você se torna uma pessoa interessante. E é natural que as outras pessoas tenham interesse em saber mais sobre a sua vida, em aprender com você. E aí você vai ter mais oportunidade também de se relacionar com essas pessoas. Mas lembre-se, não espere sempre que as pessoas venham até você, porque pode ser que alguns dos seus talentos ainda não sejam notados pelos outros. Então você não pode ficar esperando, mas é necessário que você busque as pessoas e faça essa energia, direcione essa energia com interesse nos outros, escutando as pessoas, né? Procurando se relacionar das mais diversas formas possíveis. Então, tá aqui para você um pouco dessa reflexão sobre esses prejuízos de você ter um comportamento de muito isolamento, de muita timidez e de muita quietude. É necessário que você compreenda o valor das pessoas e a necessidade que você tem de outros seres humanos, mesmo que você, talvez nesse momento, não reconheça tanto isso, mesmo que nesse momento você se sinta confortável no seu isolamento, mas não tenha dúvida, e eu falo isso com muita certeza, analisando pessoas todos os dias, há 15 anos, mais de 15 anos no mundo da psicologia, o quanto eu percebo que algumas pessoas adoecem ou têm muitos prejuízos ou ficam estagnadas na vida justamente porque preferem apenas a própria companhia e não têm interesse em ter esta troca com outros seres humanos. E estamos chegando no final aqui desse vídeo, mas eu espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar aqui, de colocar o seu joinha aqui nesse vídeo, porque é muito importante para o canal. Também compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que é mais tímido, mais quieto e que está precisando se socializar. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar, tá bom? E faz seu comentário aqui também, escreve aqui. Você é uma pessoa mais expansiva, mais quieta? Você gosta de conversar com todo mundo? Ou será que não? Será que você é uma pessoa que ainda está nessa de ficar dentro do seu casulo e está perdendo um monte de oportunidades por aí, tá bom? E é isso aí, muito bom estar aqui com você, espero que você tenha gostado e a gente se encontra aqui no próximo vídeo do meu canal. Um grande abraço, tchau, tchau!